A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 13, versículo 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: a que posso comparar o reino de Deus e com que ele é semelhante? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, estamos continuando lendo o capítulo 13 de São Lucas. Nós estamos no último dia do mês das missões. Temos agora o mês de novembro pela frente para a gente concluir o Evangelho de São Lucas. Até o capítulo 19 é Jesus caminhando para Jerusalém, onde ele vai ser preso e vai ser pregado na cruz, sepultado, e no terceiro dia vai ressuscitar. E neste capítulo 13, se vocês lerem em casa todinho o capítulo, já estamos lendo, mas cada dia um pedacinho, um texto. O de hoje, esse capítulo 13, apresenta algumas imagens, algumas parábolas que Jesus conta, por exemplo, da figueira estéril. E hoje a gente leu do grão de mostarda, que é uma pequena semente, e do fermento que a mulher põe na massa para fazer a comida, o bolo, o pão. Também tem a porta estreita, que a gente vai ler ainda, e tem a figura da raposa, que Jesus usa contra Herodes, porque os discípulos chegaram e disseram que Herodes queria pegá-lo para matá-lo. Jesus mandou um recado, vai dizer aquela raposa, então usou essa expressão, não é? Para aquela grande autoridade na época de Jesus. Pois bem, no texto de hoje nós temos essas 2 parábolas que já tivemos a oportunidade de refletir, porque o discurso sobre o reino de Deus, Jesus usa 7 parábolas no Evangelho de São Mateus. Também no capítulo 13 de São Mateus vocês vão encontrar 7 parábolas que Jesus vai contar sobre o reino de Deus. E aqui em São Lucas nós temos essas 2, que é do grão de mostarda, uma pequena semente, mas que a gente, sabendo que se aquela semente for lançada à terra e cuidada, vai se tornar uma árvore grande. Então essa é a primeira imagem que nós temos no Evangelho de hoje. E a segunda imagem é o fermento na massa, a invisibilidade do fermento. Ninguém vê o fermento dentro da massa. No entanto, tem a levedura da mesma e o seu crescimento, não é? Você depois bota a massa para descansar um pouco, se você for fazer um pão, depois você vai ver que ela vai ter um crescimento. Pois bem, essas 2 parábolas, elas são ditas, contadas por Jesus para nos trazer lições grandiosíssimas. Inclusive, essa primeira, que é da semente, que se torna uma grande árvore e que as aves do céu vêm fazer ninhos, essa parábola a gente pode encontrar
já no profeta Ezequiel, no capítulo 17. Eu vou ler o que é que tem aqui no profeta Ezequiel. Diz assim: o Senhor Javé falou: eu mesmo vou tirar da copa daquele cedro um broto, da ponta cortarei um ramo bem viçoso, e eu mesmo vou plantá-lo no alto de um monte elevado. É nas alturas da montanha de Israel que eu vou plantá-lo. Vai soltar ramos e produzir frutos, e se transformará em cedro gigante. Os passarinhos farão nele seus ninhos, e os pássaros se abrigarão à sombra de seus ramos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou Javé, que rebaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Eu, Javé, falo e faço. Que palavra significativa para nós. Uma imagem simbólica, né? Mas muito bem empregada, com N mensagens de significação. Para a gente poder entender isso, é que o profeta está falando num Deus que vai morar conosco, vai viver conosco na pessoa de Jesus. E ele fala e faz. Que lição! Muitas vezes nós só sabemos falar, não fazemos nada daquilo que dizemos. Somos incoerentes. Pensamos uma coisa, falamos outra e fazemos uma terceira. Portanto, aqui está uma lição importantíssima. Depois, o tamanho da árvore, que é para acolher os pássaros, né? Símbolo dos gentios, os pagãos. Essa árvore vai acolher a todos. É o reino de Deus que é assim. Hoje é a igreja, sinal do reino de Deus entre nós. O reino de Deus invisível, como o fermento. Ninguém vê o fermento agindo na massa, mas tem uma significação muito positiva, mostrando a presença do reino de Deus na história da humanidade. Nós sabemos que o reino de Deus é um mistério escondido, mas ele vai se revelando. É algo pequeno, aparentemente insignificante, mas que vai se tornando visível por conta da sua profundidade fecunda, que faz jorrar, nascer pequenas comunidades. Os pequenos, os pobres, os humildes são os que mais conseguem compreender. Jesus mesmo disse: eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios, entendidos, e as revelaste aos humildes, aos pequeninos. Então, meus irmãos, está uma lição grandiosa aqui. O grão de mostarda mostra o reino de Deus na sua extensão. Vai se alargando pelo mundo inteiro, crescendo e acolhendo a todos que desejam conhecer Deus. E o fermento na massa é o reino de Deus na sua profundidade. Na medida que você intui e na medida que você estuda, reflete e assume dentro do seu coração as atitudes de Deus para com os outros, para com os pobres, para com a vida das pessoas, salvando, libertando, querendo cada vez mais que Deus seja, o nosso Criador, aquele que nos salva, o nosso protetor. Rezemos dizendo: ó Deus, Pai de todos os dons, nós vos proclamamos fonte de tudo que temos e somos. Ensinai-nos a reconhecer vossos imensos benefícios e amar-vos de todo o coração e com todas as forças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 13, do versículo 18 a 21. Queremos avisar a todos os nossos ouvintes do Evangelho do Dia, pela 91.9, que a partir de 1º de novembro nós vamos mudar o horário deste programa. A partir de 1º de novembro ele vai ao ar das 6h30 da manhã
E também, a partir de 1º de novembro, e todos os sábados, nós teremos o programa do Evangelho do Dia. Muito obrigado a todos os ouvintes pelo seguimento. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.